Boa tarde, sou o pastor Kleber Avelar e mais uma vez estamos na nossa live às 14 horas com os temáticos. E o nosso tema é o seguinte: a Bíblia Sagrada, como ela chegou até nós. E como sempre de costume, nós vamos à nossa recapitulação da semana passada. No programa passado nós falamos a respeito dos livros canônicos e as suas compilações oficiais. Falamos sobre o cânon oratório, a antiga latina, a antiga siríaca, das igrejas do Oriente e das igrejas do Ocidente. Falamos sobre o códice barocócio, falamos sobre o cânon de Eusébio de Cesareia, o cânon formado por Atanásio em Alexandria, e falamos sobre os concílios de Hippa e de Cartago. A partir de hoje, vamos ver a extensão do cânon do Novo Testamento. Muito bem. Assim como a extensão do cânon do Antigo Testamento, o Novo Testamento também se coloca dessa forma: 4 classes: homologomena, apócrifos, antilegomena e pseudepígrafos. Falar como, duvidosos, falar contra e os falsos. O primeiro foram os aceitos por todos, aceitos por alguns, questionados e muito questionados, e os que foram rejeitados sem sombra de dúvida alguma. Textos que os pais da igreja viram, olharam, estudaram e disseram: esses serão rejeitados. Muito bem, vamos falar sobre o primeiro. Homologomena são os livros aceitos por todos. Todos os pais da igreja, todos os estudiosos, todos os teólogos aceitam esses livros. A canonicidade desses livros jamais foi refutada por qualquer pai da igreja. Todos aceitaram esses livros. Este grupo é formado por 20 dos 27 livros do Novo Testamento. Dentre os 27, 20 estão aqui nesse grupo. Ficaram de fora, foram excluídos, os 7 que foram excluídos: Carta aos Hebreus, Carta de Tiago, Segunda Carta de Pedro, Segunda Carta de João, Terceira Carta de João e o Apocalipse de João. Alguns desses foram questionados, outros passaram por estudos mais criteriosos, a ponto que se chegasse ao cânon atual. Mas, em contrapartida, 20 dos textos que nós temos na nossa Bíblia atual, esses foram aceitos de primeira. Muito bem. Os livros apócrifos são os livros aceitos por apenas algumas pessoas aceitaram. São aceitos pelos católicos romanos e rejeitados pelos protestantes e judeus. Certo? A Igreja Católica aceitou, até pouco tempo, alguns desses livros que serão citados logo mais. Porém, os protestantes e os judeus, eles rejeitaram todos esses livros que nós estaremos vendo. No Novo Testamento, esses livros são aceitos por pelo menos um pai da igreja. Pelo menos um pai aceitou esses livros que nós estaremos vendo. Um pai chamado pai da igreja. Bom, aqui nós temos o gráfico dos livros apócrifos do Novo Testamento. Nós temos aí 11 livros: a Epístola do Pseudo Barnabé, a Epístola aos Coríntios, uma outra epístola, que foi escrita por Clemente de Roma, o Evangelho segundo os Hebreus, o Didaquê, muito famoso, a Epístola aos Filipenses, essa escrita por Policarpo, 7 epístolas escritas por Inácio, uma homilia antiga, escrita por Clemente de Roma, o livro intitulado O Pastor, de autoria de Hermas, o Apocalipse de Pedro, Atos de Paulo,
e a Epístola aos Laodicenses. O primeiro livro, a Epístola ao Pseudo Barnabé, ele teve uma ampla circulação no século I. No século I, esse livro ele circulou livremente pelas igrejas. Ele foi reconhecido por escritura por Clemente de Alexandria e por Orígenes. Esses dois pais da igreja reconheceram esse livro, essa Epístola de Barnabé, como sendo algo inspirado. Semelhante à Epístola aos Hebreus, ele tinha um fundo alegórico. Ele era comparado, foi comparado à Epístola aos Hebreus, mas não foi aceito pela maioria por conta da sua alegoria. O autor não reivindica esse Barnabé aqui, ele não reivindicou no texto nenhuma autoridade espiritual. Não se trata, esse Barnabé, por conta do nome Epístola de Barnabé, ele não é o mesmo Barnabé discípulo de Jesus, ele é um outro Barnabé, não é o Barnabé que nós conhecemos através dos Evangelhos. O segundo livro aqui, a Epístola aos Coríntios, ela foi escrita por Clemente de Roma. Foi lida nas cidades de Corinto e nas cidades próximas a Corinto. Ela circulou somente ali naquele meio. A carta ela não reivindica nenhuma autoria divina, não tinha nada divino. Seu autor não é o Clemente citado por Paulo, que nós vemos em Filipenses, capítulo 4, verso 3. Paulo cita um Clemente, no qual Paulo estaria enviando uma carta por esse Clemente. O Clemente que escreve essa epístola aos Coríntios não é o mesmo Clemente, é um outro Clemente. Essa carta ela possui várias citações do Antigo Testamento, certo? Porém, a maioria da carta está escrita de uma maneira fantasiosa. Um dos pontos dela não ter sido aceita no campo. Tem um estilo próximo ao Evangelho, mas ela jamais foi aceita como texto canônico por nenhum. Esse não foi aceito por nenhum pai da igreja. Evangelho segundo os Hebreus. É o Evangelho não canônico o mais antigo. Dos não canônicos, ele é o Evangelho mais antigo. Ele vai partir lá do ano 100. Jerônimo o reconheceu como um texto verdadeiro. Porém, ele não se assemelha em nada ao Evangelho de Mateus. Por que Evangelho de Mateus? Porque o Evangelho de Mateus é o Evangelho mais próximo ao povo hebreu. Certo? Porém, esse Evangelho, segundo os hebreus, não se assemelha em nada ao escrito do Evangelho de Mateus. Ele foi usado pelos pais da igreja logo no início aqui do ano 100, mas foi por pouco tempo. Logo eles viram que não se tratava de um texto que falava, certo? Como falava o texto de Mateus, havia algumas redundâncias. Então, assim como ele logo foi aceito, logo ele deixou também de ser aceito. E por conta disso, ele também não entrou no cânon sagrado. O próximo livro é esse aqui, maldito aqui, escrito entre o ano 100 e o ano 120. É um texto muito famoso, certo? Ele é conhecido como ensino apostólico. Ele teve prestígio na igreja primitiva. Durante algum tempo na igreja primitiva, esse livro ele foi muito aceito e muito usado. Para Clemente de Alexandria, trata-se sim de uma escritura sagrada. Clemente de Alexandria vai citar esse texto como sendo um texto sagrado. Para Atanásio, ele serve como ensino a ser seguido pela igreja. Para Eusébio, ele tornou-se uma escritura rejeitada. Eusébio rejeitou o Didaquê por completo. Ele compreende o período entre os apóstolos e os pais da igreja, nessa data aqui. Entre os apóstolos e os pais da igreja, então entra
e ele jamais foi reconhecido como um livro canônico. O próximo livro é a Epístola aos Filipenses, escrita por Policarpo. Policarpo foi discípulo de João, do apóstolo João, e Policarpo foi mestre de Irineu. Policarpo não buscou inspiração divina para esse escrito aqui. A afirmativa era de ser um relato para aprender-se com os discípulos. Então ele escreveu essa carta aqui, Policarpo, em algo que ele aprendeu com os discípulos e agora estava ensinando aos filipenses aquilo que ele havia aprendido com os discípulos de Jesus. E em nenhum ponto da carta ele vai reivindicar para si uma autoria divina. Foi Deus que mandou dizer. Em nenhum ponto da carta ele diz isso. Embora não seja um escrito canônico, ele recebeu total relevância dos pais da igreja. O próximo são esse grupo aqui de 7 epístolas escritas por Inácio. Há uma familiaridade muito grande com os escritos de Paulo de Tarso, essas 7 epístolas. A maioria delas se parece com os escritos de Paulo. Porém, os outros escritos, em menor parte, se parecem mais com o escrito de João. Por quê? Porque Inácio foi discípulo do apóstolo João. Os escritos não são autênticos, porém, eles têm um pouquinho de escrito apostólico. Você vai ver em algumas dessas cartas um pouquinho de pensamento apostólico, mais ou menos como os apóstolos pensavam. Isso porque Inácio ele foi discípulo de João. E também nenhum desses escritos, nenhuma dessas 7 epístolas foram aceitas como epístolas canônicas. A próxima é a homilia antiga, escrita entre 100 e 140. Foi escrita por Clemente de Roma, assim como a epístola aos Coríntios. Conhecida como segunda carta de Clemente. Ela foi muito usada no segundo século. E não existe evidência nenhuma da sua canonicidade. O próximo escrito é esse aqui, O Pastor, que foi escrito por Hermas no ano 140. É o livro mais popular da Igreja Antiga. Irineu e Orígenes o citam como um texto inspirado. Eusébio usou como instrumento de fé. É semelhante ao romance O Peregrino, de John Bunyan. Os escritos são mais ou menos parecidos. Ele teve um valor na igreja, um valor ético e devocional, porém não foi relacionado também com um livro canônico. O Apocalipse de Pedro, escrito no ano 150. Apocalipse de Pedro, escrito por volta do ano 150. É um dos livros mais antigos em se tratando de leitura apocalíptica. Circulou abertamente na igreja primitiva. Serviu de base para o romance O Inferno, de Dante Alighieri. Não foi reconhecido por nenhum pai da igreja. Atos do Apóstolo Paulo, escrito no ano 170. Foi mencionado por Orígenes. Estudiosos creem que o livro traz uma tradição genuína, porém com forte dose de ficção. Nunca teve reconhecimento pela igreja cristã, embora sendo um livro que trate a respeito dos atos do apóstolo Paulo, nenhuma igreja cristã o reconheceu como um livro autêntico. E o último, Epístola aos Laodicenses, escrito aqui no século IV. Jerônimo o relacionou com uma obra forjada.
não apresenta peculiaridade doutrinária nenhuma. Em nenhum ponto dessa epístola nós vemos qualquer texto relacionando a doutrina cristã. Não é o texto mencionado por Paulo em Colossenses capítulo 4, verso 16, onde Paulo narra uma epístola que ele havia escrito aos Laodicenses. Não se trata desse texto aqui. Esse texto é um outro texto, uma outra carta que foi escrita aos Laodicenses. O texto foi rejeitado no Concílio de Nicéia. Como nós vimos na semana passada, no Concílio de Nicéia, alguns textos foram aceitos como textos canônicos e outros textos foram rejeitados. Um desses textos seria esta epístola aos Laodicenses. Muito bem, na semana que vem nós teremos este programa e quero lembrar a vocês que durante essa semana nós estaremos no nosso horário, das 2 horas, com o nosso programa habitual. Tenham todos uma ótima tarde.